Agora tem assunto interessante no programa. Você sabe que muitas pessoas pediram pra gente algumas orientações de como falar melhor em público. E aí é difícil mesmo, viu, gente? Eu, como jornalista, apresentadora de TV, você sabe que eu tive que fazer curso também. Na faculdade a gente aprende algumas técnicas, mas depois eu fui aprimorar, porque a gente precisa, né, ter segurança na hora de falar, a gente precisa ter calma, raciocinar e passar bem aquela informação, né, aquilo que a gente quer. Porque às vezes a gente tem tanta coisa para passar, mas não consegue se expressar direito. E aí os cursos são fundamentais. Às vezes as pessoas não têm acesso a alguns cursos. Por isso que a gente pensou em trazer no Mulher.com um expert no assunto e dar dicas práticas para você se desenvolver melhor, quem sabe numa apresentação, numa palestra. Então tem dicas para professores, tem dicas para jornalistas, apresentadores de TV e para você arteira. De repente você está numa feira expondo o seu trabalho e aí aglomerou na frente da sua barraquinha aquele monte de gente. Ih, você ficou tímida, ficou retraída, travou, não está conseguindo passar direito nem o preço direitinho do produto, a explicação do produto, pode comprometer sua venda, pode comprometer seu trabalho. Então a gente quer ajudar você também. Aqui hoje, André Ortiz, ele é escritor, ele é consultor. Mais uma vez, obrigada pela presença, André. Eu que agradeço pelo convite. Mais uma vez, é uma honra estar com toda a sua audiência. André, você sabe que falar olhando para o espelho é muito fácil. Agora, falar para público não é fácil, não. Por que será, né, Tati? Olha só, hoje a gente deve ter o conhecimento que a oratória, o falar em público, na verdade, ninguém tem medo de falar em público, as pessoas têm medo de errar em público. Porque eu falando com você, você falando com outra pessoa é tranquila, mas a partir do momento do câmera-luização, você está na frente de duas ou mais pessoas, o pensamento ele fica em segundo plano e o sentimento vem à tona. Então, quando a gente fala em público, a gente deve ficar muito antenado com esse binômio, com esses irmãos gêmeos, pensamento e sentimento. Porque se eu chegar agora e perguntar para a nossa audiência que está do outro lado da telinha, o que você sente antes de falar em público? Certamente vão falar nervosismo, tremor, sudorese, que é o suor, rubor no rosto, branco e assim vai. Só que isso é sentimento. Antes a gente deverá aprender a saber lidar com o pensamento. Interessante. Como lidar com o pensamento? Na vida, a gente aprende com o tempo. Como eu sou um ex-vendedor de jornal em feira, né? Eu comecei aos 12 anos vendendo jornal em feira e hoje eu com 40 anos, fazendo 41, então são quase aí 30 anos, a gente aprende com certas técnicas que você aprende com outras pessoas ou com outros autores que estudaram, né? O assunto. A primeira coisa que eu sempre falo é se conheça, se ouça, grave hoje através do YouTube, hoje através de vários smartphones, hoje você tem uma câmera de vídeo, grave e se assista. A maioria das pessoas de 10, 11 acham a voz feia. Nossa, minha voz é muito feia, eu falo muito mal em público. É lógico, é porque você já não nasceu falando. Você como bebezinho, você não nasceu da barriga da sua mãe já falando, olá, doutor, eu gostei muito, mas o senhor poderia fazer cesariana? Não. Você deve aprender com algumas técnicas. E eu divido essas técnicas em 4 alicerces, Tati. Primeiro é a dicção. O que é a dicção? Cada um tem um timbre de voz, cada um tem uma emoção solta no ar. A oratória nada mais é a maneira pela qual o mundo está te vendo. E isso algumas pessoas ouvem, alguns políticos de uma maneira emotiva, alguns apresentadores de outra maneira emotiva, você artesã que nos assiste de uma outra maneira emotiva, ou não, ou muito racional. Então na dicção você deve entender, primeiro, o tom da sua voz, a velocidade da sua voz, o timbre e equalizar isso com emoção e razão. Nunca tente ser alguém que você não for, que você não seja. Eu tive um mestre chamado Reinaldo Polito, de São Paulo, e eu aprendi com ele uma coisa muito interessante num dos cursos dele. Hoje eu ministro curso, né? Hoje eu dou aula na Fundação Getúlio Vargas e eu ministro curso em todo o Brasil. Mas uma das coisas, como aluno, eu aprendi com ele. Ele teve como aluno Luciano Huck, o próprio apresentador Luciano Huck. E o Luciano Huck, muitas vezes, ele imitava muito a Hebe, o Faustão, o Chacrinha, e ele ia perdendo a identidade dele. A partir do momento que ele respeitou o jeitão dele, a naturalidade dele, ele começou a trazer
à tona o jeito do Luciano Huck no programa dele. Isso que a gente deve fazer no dia a dia, assumir a nossa personalidade. Na dicção, principalmente, você entender que você... Eu sei hoje que eu tenho a minha voz fanha, a minha voz é anasalada. Ela sai muito pelo nariz, o som. Então, primeiro, se for o caso, até você fazer algumas sessões com fonoaudiólogo para você entender a sua voz. E tem exercícios para isso, você sabe, é uma profissional da fala, você tem o exercício do BR, do DR. O que é o BR? É você fazer drrr, ou DR, para você limpar aquela secreção, o famoso pigarrinho na traqueia. E dá uma diferença Exato. Tremenda. Até há pouco tempo atrás, uma outra apresentadora de uma outra emissora foi pega em flagrante, entre aspas, e foi viral isso pro YouTube. Repercutiu, tudo quanto é rede social. E depois ela explicou que nada mais era do que um exercício para conhecer a própria dicção. Que todos nós jornalistas fazemos antes de entrar no ar. Exatamente. A segunda dica é a sua linguagem corporal. O que é a linguagem corporal? O corpo, ele grita, ele não fala. Muitas vezes a gente tem medo de falar em público porque, vão estar percebendo que eu estou suando, vão estar percebendo que eu estou vermelha, eu estou queimando por dentro, mas ninguém sabe se você não falar. Isso são sentimentos. Então, a linguagem corporal, principalmente, vocês estão vendo isso aqui durante a entrevista que eu uso muito? As mãos e as pernas. Primeiro, existem alguns detalhes para você trabalhá-las. Por exemplo, nunca coloque uma muleta junto à mão. O que é uma muleta? Um lápis, uma caneta, um giz. Porque as pessoas que vão estar te ouvindo, elas ficam mais prestando atenção naquela caneta, naquele giz. Como eu dou aula hoje em todo o Brasil, no início da minha carreira, há 12 anos já, eu já sou docente, o pessoal ficava olhando para a minha caneta e falava, vai cair, professor, vai cair. De tanto que eu estava acumulando o meu nervosismo naquele objeto. E as mãos, elas devem estar soltas, nada de entrelaçadas. Tudo que você entrelaça, você começa, pode até quebrar seu dedo, dependendo do seu nervosismo. Então, as mãos, através de muito treino, sempre estarem soltas. E as mãos, elas denotam tempo lá na frente, lá atrás, tamanho. Então, pequeno, grande, A mão em si ela é um recurso didático inteligentíssimo. Tem um cronista, o próprio Arnaldo Jabor, a gente assiste ele na televisão e a gente não vê da cintura para baixo, mas como ele articula muito bem a fala através das mãos. E através das pernas também. As pessoas muitas vezes em treinamentos, em cursos que participam comigo, eu lapido a linguagem corporal. Nada de cruzar as pernas, vontade de fazer o famoso xixi, a gangorrinha, você indo para frente, para trás. Tudo isso é treino. Então eu até filmo através de um DVD a participação de cada um e depois ele se assiste. É incrível, tá? São os tiques, né? Exato. Que a gente depois consegue observar em nós mesmos. É incrível. Ele começa de manhã, no final da tarde do treinamento, ele já se assistindo, ele já muda, porque cai no subconsciente e a linguagem corporal, ele mesmo começa a falar para ele mesmo, não faz isso, não faz aquilo. Interessante. Queremos mais dicas, André. De repente, aquela pessoa, o professor dentro da sala de aula, ou uma pessoa que de repente recebe o convite, Tati, fui convidada para falar um pouquinho sobre mim, para dar uma palestra, ou mesmo essa artesã, ou essa pessoa que de repente ela precisa se expor, ou falar para um grande número de pessoas. E de fato, existem pessoas que têm mais facilidade e outras nem tanto. E aí, quais são essas dicas e técnicas para ela poder colocar em prática no dia a dia, ou mesmo fazer um treino em casa, ou olhando no espelho, ou usando algum outro recurso, André? Aí eu já vou para o nosso terceira dica, o alicerce, que eu falo que é a argumentação de ideias. É você criar um roteiro. Antes de você falar, crie um começo, meio e fim. E esse começo, meio e fim, que é o roteiro, é você colocar no papel. Se você hoje vende artesanato, estude muito bem, primeira coisa, o seu showroom, o seu portfólio, o seu mix de produtos. E desses mix, por exemplo, esse vaso você vai ter que começar uma apresentação, um meio e a conclusão. Para que serve esse vaso? Então, assim, a primeira dica é coloca no papel um roteiro. Se você assistiu hoje um roteiro, você assiste hoje apresentadores, a própria Tatiane, que vocês estão verificando, ela está com um roteiro. Ela está com um roteiro. E esse roteiro não deixa ela se perder
ao longo do programa. E dá segurança, E né? dá segurança. Quem vem, quem é o próximo convidado, o que vai ter agora. Exato. Fundamental. E nada impede de você, profissional, hoje que usa fala para o seu meio de ganho, usar muitas vezes um PowerPoint, aquele programa PowerPoint para você apresentar uma reunião, um trabalho para aspirantes de palestrantes, professores. O PowerPoint, quando você minimiza o PowerPoint, famoso PPT, aqueles pequenos retângulos do PowerPoint, quando você minimiza, viram sim os mapas mentais da sua programação. Só que eu brinco, cuidado para não ser um palestrante, um executivo, um professor PPT. Porque acabou a força do PowerPoint, acabou a palestra. Não, aquilo é apenas um roteiro, você tem que ter um plano B. O plano B muitas vezes pode ser escrito, um ator, um cantor, muitas vezes tem a letra no chão sem a plateia ver, é um roteiro. Então a primeira dica é crie um roteiro. Coloque preto no branco, no papel, um começo, meio e fim. Adorei. Você pode dar mais dicas no próximo bloco pra gente, André? Só se for daqui a pouco. Gente, então intervalo rapidíssimo e na sequência a gente volta. E você, quer participar dessa entrevista? Quer tirar alguma dúvida? Tem alguma curiosidade? Manda pra gente. Quem sabe eu não leio a sua participação ao vivo daqui a pouquinho. Até já.